Opa, me chamo Gerson Maica, que eu vou fazer uma revisão utilizando análise técnica clássica em confluência com o indicador. Indicador Elite Elo 7 Scalper. Um gráfico de dólar no período M2. Temos aqui a média exponencial 9, aritméticas 20, 50 e 200, Free Float, no caso do fechamento do dia anterior, e a VWAP. Aqui também contador de candles e aqui umas marcações apenas para ter noção de volatilidade, não é nada demais. Enfim, de cara aqui quando se olha, vemos que o dia está bastante consolidado. Aí a gente começa olhando aqui logo essa primeira parte da manhã. Vemos aí os movimentos sempre rodeando aí a VWAP e tal nessa briga. Aí vemos aqui que ganhou uma tendênciazinha com a resistência da 200 no fechamento do dia anterior, pegou 9.1 e continuou, e como se pode ver, uma resistência foi ganhada nessa região e seguiu novamente, assim como no começo, uma nova consolidação. Aí aqui para relacionar usamos o indicador da Elite Scalper Academy, o indicador Elo 7. Existe ele e outras versões dele, não só para o dólar, mas também para outros ativos. No momento tem ele e índice, mas também será trabalhado em ações futuramente. Esse daqui é a versão para a consolidação. Como eu comecei dizendo, o dia se encontrava bastante consolidado. Então, era passível adotar essa versão aqui de consolidação. Aqui está ruim, mas só que dá para utilizar. No momento essa versão aqui ainda não é uma versão finalizada. Como você pode ver aqui, as marcações de estoque de entrada ainda estão desreguladas aqui, mas dá para utilizar, sabendo que box branco com V é venda e box branco com C é compra. Aí como se faz? Adota o estoque aqui na mínima e busca 4 pontos. Estoque na mínima ou estoque técnico ou estoque de estratégia de 4 pontos, buscando no caso 1 para 1. E aí ele anda 3,5 e protege um tique aqui. No caso, se andar 3,5 e voltar, já não tem prejuízo. Essa é a estratégia do indicador. E paga com 4 pontos. Aí no caso aqui vamos fazer a contagem aqui desse dia, que foi sexta-feira passada, dia 29 de julho, que ele teve um resultado magnífico e trabalhou muito bem, adotando principalmente que o dia estava realmente consolidado e com movimentos que ele soube aproveitar de uma maneira bem precisa, que é realmente o que se busca com esse indicador. Vamos começar aqui na primeira indicação do dia. O que é aconselhável? Primeira indicação, logo no primeiro box, não entra, porque é o início, volatilidade, a gente vê aqui como está um range altíssimo, então a possibilidade de ser violinado é muito alta, então não é interessante fazer entrada nesse ponto. Mesmo assim, ele voltou depois e foi pagar, a direção de indicação estava correta. Aí eu coloquei essa marcação aqui em 2 minutos para poder identificar aí a partir de que momento se poderia fazer entradas nele. Como vemos aqui, tem uma quantidade de resistências dinâmicas, a 9 exponencial e a 20, que pode segurar o preço nessa região, está indicando que o preço está trabalhando nessa região. E aqui temos a 50 e a VWAP, que também pode servir de suporte muito forte. E aí é o que vemos, brigou nessa região, nessa barra aqui, rompeu e continuou os trabalhos. Vamos ver como o indicador trabalhou nesse dia consolidado, que são esses movimentos no mesmo range, dando porradas para cima e para baixo, e suas indicações. Aqui a primeira já está mostrada aí, vamos para a segunda. Essa daqui
pagou. Pode-se ver que no primeiro movimento ele já veio e pagou a indicação. Então já bota uma indicação no bolso aí. Vamos para o segundo. O segundo aqui tem uma questão. Ele faltou apenas um tique. Ó, caminhou isso. Faltou pouquíssimo para pagar os 4 pontos. Então seria um 0, ela sairia protegida. E aqui vocês estão acompanhando aqui como estava no momento, com os impactos aí, e ele aproveitando os impactos positivos e indicando precisamente no momento. Vamos para essa daqui, indicação de venda. Onde está ela? Vou puxar mais, que no Renko às vezes não mostra pelo gráfico temporal, justamente por ser um gráfico atemporal. Aí, ele aproveitou exatamente no ponto que resistiu aqui nessas resistências dinâmicas e voltou e pagou exatamente na agressão. Para se ver como é uma ferramenta incrível. Aqui já deu uma compra. Vemos que é uma compra que agrediu, rompendo aí todo esse sistema, mas realmente foi uma indicação interessante. Aí aqui vamos partir para outro scalp já, que também pagou. Olha aí, o movimento estava vindo de venda, ele indicou uma pequena reversão aí, pagou até mais do que seria o alvo. Vamos para outra, essa de venda, continuando aí o movimento. Vê-se que aqui já estava com um padrão típico para se poder fazer uma venda até pelo price action, né? E ele aqui indicou de forma bem precisa aqui nesse ponto e buscou até lá no finalzinho. No caso aqui pagaria tranquilo o scalp, entendeu? A estratégia aí de 4 pontos seria paga tranquilamente. Vamos lá para a próxima. Outra venda. Esse scalp aqui foi cravado. 4 pontos cravado aí, ó. Vamos lá. Olha, exatamente na parte que ele veio subindo, fez um pullback aqui, rejeitando a 50 no M2. Buscou aqui o cruzamento da 9 e da 20, justamente no ponto que eles estavam servindo de suporte. No movimento aqui na pernada, como é um indicador de consolidação, normalmente não se é correto entrar em tendência, certo? Mas aí aqui, ó, ele pegou essa tendência aqui, ofereceu a resistência, fez um pullback nas médias, já estava muito além do topo anterior, então era possível voltar à consolidação, foi o que aconteceu, e ele foi bem assertivo no momento em que agrediu aqui e voltou novamente a 9.1 e plotou aí uma venda para a gente. Bom, aí aqui vamos para a comprinha já. Bem indicado também. Vemos aqui que estava movimentando. Ocorreu essa agressão fortíssima, segurou na 200 e já voltou aí indicando essa compra. Seria uma confluência, não só a confluência como em si uma ferramenta que seria passível de operar ela isoladamente, mas incrível, incrível mesmo, mostrando aí novamente o seu poder. Aí vemos aqui surfando, pegou aí uma porção para venda novamente no mesmo ponto, outra compra. Movimento bem parecido, tocando na 200 e recuperando o preço, e ele sendo assertivo na leitura do momento exato para poder fazer aí um scalp ou até pegar aí uma parcial, zerar o risco e continuar até o máximo que poderia oferecer, que seria aí no caso 15 pontos. Aí vemos aqui que ele buscou uma resistência e fez a leitura correta do momento certo, se deveria fazer um scalp aí para venda. Nesse caso foi um scalp incrível novamente.
e vemos que respeita bem aí o intuito que é de fazer as indicações nesse momento consolidado. Aí continuando aqui, vamos para uma comprinha. Ele novamente aqui já veio rompendo. Aí nesse movimento ele foi bem conservador. Aqui vemos que deu várias pancadas, uma volatilidade altíssima. E aí ele não indicou nada. Aí no momento certo, onde se rompeu os fundos anteriores, rompeu esse fundo de pullback, ele veio e na VWAP, com ótima confluência também, indicou aí já uma comprinha, que também foi uma compra muito poderosa, e seria um scalp aí que daria um calorzinho, claro, mas depois pagaria e pagaria tranquilo. Viemos aqui agora para uma vendinha do indicador, que já é o que? Ele veio nessa pernada de compra, aqui o LTB, e já apresentou aí uma venda. Até as 50 aí daria para fazer de boa, mas aqui na própria estratégia pagou aí sem estresse os 4 pontos. E aqui para finalizar, e contamos apenas até as 12 horas, uma última venda, novamente um movimento incrível que ele soube ler bem anteriormente e vê exatamente o momento que nessa zona de consolidação, nesse caixote aí, ele iria fazer novamente outra compra e aproveitar aí o scalpzinho do movimento numa estratégia avançada, muito boa para se aproveitar de dias consolidados, não só consolidados, temos também aí para outros momentos que são aplicáveis para poder rastrear realmente as entradas em tendências. E sempre com um risco-retorno interessante, com stops curtos, com gerenciamentos, dá para trabalhar tranquilo, você esperando, você controlando sua ansiedade ali. É uma ferramenta muito assertiva e que dá para trabalhar de forma tranquila. Enfim, olhando aí novamente esse momento, até aqui o placar, se eu não me engano, foi 14-0 aí contando. Aí continuamos, né? Como eu falei, normalmente se opera das 10 às 12 ou das 9h30 às 12. É o momento mais interessante, quando você já consegue ver aí qual é o cenário, se é um dia consolidado, se é um dia tendencioso, se as médias estão flat, estão trap zone. Nesse dia aqui, olha como ficou completamente flat, com a trap infinita. Mas continuando, após as 12, o que temos aqui? Que já não é aconselhável operar nesse horário aqui, que é o horário de almoço. Ocorreu um stopzinho, depois veio e pagou novamente outra. Aqui pagou mais um. Não, acredito que essa aqui possivelmente tirou em proteção. Como vemos aqui tem um tick. É possível ter tirado em proteção, principalmente se pegou um spreadzinho a favor da venda. Outra aqui pagou. Essa daqui seria um stop. Deixa eu ver se faria proteção. Não daria proteção, seria um stopzinho. Mais uma pagando. Aqui já é um horário interessante. Aqui ainda não era um horário interessante antes das 2 horas, mas quando dá aqui 2 horas, 2h30, já é um horário que dá para se aplicar tranquilamente esse indicador. E também para operar até no dia a dia mesmo, qualquer que seja o seu operacional. Aí deu uma, depois novamente uma vendinha. Aqui pagou setado aí a indicação. E para finalizar o dia, uma última, como se pode ver, ele é bem conservador, quase 2 horas para poder plotar mais uma após essa daqui às 3h30 da tarde. E vemos que se você fizesse a compra lá e deixasse trabalhando, não iria pegar o stop, 4 pontos, e iria pagar seu alvo lá antes do dia terminar. E é isso. Muito obrigado. E vamos ver se fazemos mais estudos aí, principalmente com essas ferramentas, esses indicadores da Elite Scalp Academy.
fazendo as confluências não só com M2, mas também M5 e até fluxo de ordens, quem sabe. E muito obrigado.